Estamos de volta com o programa Resenha Livre de hoje. E o nosso assunto são as ideologias e os movimentos sociais. Vamos iniciar dando uma olhada em mais um vídeo. Você tentar definir os grupos políticos em função do seu rótulo ideológico é uma coisa que sempre falha. Então a coisa mais ingênua, mais burra que você pode fazer é dizer, olha, existe aqui o grupo comunista, esquerdista, estatista, e aqui você tem o grupo ou liberal, conservador, cristão, etc, etc, etc. Porque cada um desses grupos é tão confuso internamente que você tem combinações, como, por exemplo, os libertarians, que em função da sua, por motivos doutrinários, onde para eles, vamos dizer, a liberdade do indivíduo é tudo, eles podem apoiar a política como liberação de drogas, que é o item número 1 do programa das Farc no momento. Tá certo? Então você vê um monte de liberais, direitistas, anticomunistas, lutando por um objetivo que é o principal, talvez, do movimento comunista na América Latina no momento. Então você vê como essas definições ideológicas, elas não nos ajudam de maneira alguma a responder a pergunta fundamental da ciência política, isto é, quem está lutando pelo quê e com que meios e por que percurso. Ou seja, qual é o problema? Qual é o panorama real da disputa pelo poder? Paulo, eu coloquei esse vídeo porque eu acho que ele explica de uma forma bem didática o que eu quero saber de você. Esse espectro tradicional de dividir ideologia de esquerda, de direita e de centro, parece que é uma coisa que está um pouco fora de moda, né? Eu acho que ela está um pouco perdida. Acho que dá para a gente trabalhar em 3 momentos distintos essa denominação. Porque o termo direita, centro e esquerda, ele aparece no processo da Revolução Francesa, propriamente dito. A ideia da direita, mesmo no depoimento das entrevistas, você vê que as pessoas ficaram meio perdidas, mas a ideia da direita é o processo reacionário. É um processo que deseja voltar atrás numa situação que já passou. Qualquer que seja ela, ou isso está Qualquer ligado que seja com a ela. questão de admitir as igualdades como naturais? Porque um conceito que a gente vê muito de direita, quer dizer, pessoas de direita são aquelas que acreditam que as desigualdades, elas são naturais e até desejáveis. E as pessoas de esquerda, pelo contrário, são as que abominam as desigualdades. Esse é um conceito bem simples de direita e esquerda. Agora, você falando que a direita é o desejo de voltar, é voltar para qualquer lugar ou é voltar realmente para esse estado em que a desigualdade está naturalizada? A ideia da reação, é uma ação que voltaria para uma situação anterior, porque no centro a gente teria uma postura conservadora, que é do jeito que tá bom. Uhum. A esquerda seria uma questão do inconformismo, é a necessidade de você transformar isso. Isso dentro do processo da Revolução Francesa. A gente não está falando de partido comunista, socialista, nem nada disso. A esquerda você tinha os jacobinos que defendiam a participação da pequena burguesia no processo político. Entendi. E à direita você tinha um grupo, que eram os girondinos, que queriam a volta de uma situação do voto censitário. Só a alta burguesia, só quem tinha poder econômico é que participava da política. Então, o conceito direita, esquerda e centro, ele deveria ser usado até hoje. O problema é que se consagrou traduzir direita como capitalismo, como apareceu nas entrevistas, e esquerda como socialista. Isso foi consagrado pela Segunda Guerra Mundial e mesmo depois as revoluções socialistas, o movimento da década de 60 no mundo inteiro, em particular aqui no Brasil. A gente tende a identificar a esquerda como socialista e a direita como capitalista. Você acha que nessa separação entre a direita e a esquerda, as pessoas, eu acho que as pessoas não têm muito assim, esse conceito definido, sou de direita ou sou de esquerda. Mas eu acho que há sempre um hibridismo, né? Por exemplo, em alguns temas eu acho que eu sou totalmente de direita. E em outros eu acho que eu sou de esquerda, né? Eu até peguei alguns temas para perguntar para você, que eu acho que as pessoas que estão em casa vão compreender melhor o que a gente está falando a partir de exemplos. Então, por exemplo, qual é a posição da direita sobre a pobreza? A tendência a ver como natural. É um processo que sempre foi assim, então sempre vai ser. Sempre existiram os bem-nascidos, os remediados e os infortunados. E que isso se perpetuaria e depende de cada um. E que essa seria a condição ideal.
que é uma condição dita natural e que ela é irreal. Historicamente, ela nem sempre foi assim. Historicamente, nem sempre existiu a propriedade. Com relação à pena de morte, uma pessoa que é de esquerda, o que ela pensa? Uma pessoa seria contra. Eu acho que a questão... O que eu polarizaria mais é a questão, é o inconformismo e um comprometimento com a humanidade. É uma postura humanitária que quer transformar a sociedade, a esquerda, no sentido de fazer essa humanidade avançar. A situação da direita é fazer você voltar a uma situação anterior. É uma situação de instabilidade, uma zona de conforto que existia anteriormente. Com relação ao aborto, como pensam os que são de esquerda e os que são de direita? Aí acho que acaba entrando num terreno mais individualizado do que no projeto político, mas, de certa forma, acredito que a esquerda seja compromissada com o aborto, como um direito da mulher, a favor do aborto, como direito... Até porque, se você pensar no aspecto que você acabou de falar, que é um compromisso com a sociedade, com a igualdade, a pessoa vai ser a favor do aborto. Porque vai pensar que as mulheres que têm condições fazem em segurança, enquanto para as pobres é uma questão de saúde pública, quer dizer, elas fazem da mesma maneira, mas sem os devidos cuidados, né? Eu acho que da mesma forma pelo viés sociológico, só que aí a gente vai bater já na questão que você falou dos direitos humanos, né? Porque se você defende os direitos humanos, você jamais poderá defender o aborto. Então é bem complexo você fazer esse traçado, né? Eu não sei se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu sou de centro, porque alguns desses temas, por exemplo, sou totalmente contra o aborto. Mas com relação já à pena de morte, eu sou contra. Então eu vou me dividindo, né? Com relação a cada tópico. Então, mas é porque a gente desempenha durante a nossa vida vários papéis. Você não é o mesmo sempre, na sua vida inteira, você não desempenha sempre o mesmo papel. E eu sou interpretado de maneira diferente de acordo com cada papel que eu assumo. Então, claro, trazendo para a minha área, por exemplo, se eu digo para você assim, Nínive, você tem que estudar. Essa fala vai ter um sentido. Agora, se você fala para o seu filho, você tem que estudar, significa uma outra coisa. Se eu sou um professor e falo para o meu aluno, você tem que estudar, isso soa quase como uma ameaça. Né? Ou seja, se você não estudar, você vai reprovar. Então depende também qual o papel social que você está desempenhando, né, naquele momento em que você está se posicionando com relação àquilo. Então, se você pensar na sua família, você pode ser a favor ou contrário de determinado aspecto. Isso não é nenhum demérito também. Só para dar uma provocada aqui no nosso bate-papo, vou trazer um pouquinho para a questão das religiões e um assunto bem polêmico, que é a questão da Bíblia, né? Que as pessoas falam assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, sim. Só que a Bíblia também é feita por palavras, e como palavra ela é carregada de ideologia. Então, se a gente pegar os diferentes evangelistas, a gente pode perceber que cada um deles tem uma ideologia. Eu não sou especialista em religião, mas eu sei, inclusive eu vi numa pregação, uma vez que o pregador estava dizendo o seguinte, que no Sermão da Montanha, na passagem do Sermão da Montanha, ele disse o seguinte, que em um dos evangelistas, Jesus prega a multidão em uma montanha. Em outro evangelista, Jesus prega a multidão em uma planície. Então, essa diferença de Jesus na montanha ou Jesus na planície muda o foco aí desse Jesus, que seria um Jesus mais de direita ou de esquerda, Paulo, né? Ou seja, mais socialista, mais capitalista, né? Ou seja, ele está acima das pessoas para quem ele está pregando, ou ele está no mesmo nível? Então, para a gente ver que tudo é carregado de ideologia, carregado de papel. Você está falando aí, achei muito interessante que eu me lembrei, você está falando do que está escrito na Bíblia, né? Mas a leitura das parábolas também é um processo altamente ideológico. Eu me lembro que quando eu era adolescente, estava fazendo catecismo, e aí meu professor ensinou aquela parábola para a gente dos talentos. Ensinou lá do jeito dele, né? Leu lá pra gente, fez uma interpretação. E aquilo, eu fiquei encucada. Fiquei mais de 30 anos pensando sobre aquilo, sabe? Até que outro dia eu vi uma outra leitura
um livro chama Sabedoria das Parábolas. Porque eu não me conformava com aquilo, a história da parábola dos talentos. Acho que todo mundo sabe, mas em todo caso, para o pessoal de casa que talvez não conheça, eu vou explicar. Então, o senhor vai viajar e ele chama 3 servos. Então, para um dos servos, ele deixa um talento, que é uma moeda, né? O dinheiro chamava talento. Para um ele deixa 1, para outro ele deixa 5 e para outro ele deixa 10. E aí ele fala, olha, eu vou viajar, vocês vão cuidar do meu dinheiro. Quando eu voltar, eu quero ver o que vocês fizeram. Então, aquele servo que tinha ficado com 10, investiu, produziu e fez crescer. O de 5, a mesma coisa. O que tinha um talento só ficou com medo, porque ele falou, já fiquei com tão pouco, se eu perder, como é que eu fico? O que ele fez? Enterrou o talento. Quando o senhor retorna e vai prestar conta do dinheiro que ele tinha deixado em consignação com os 3 servos, ele questiona, né? O primeiro, o que você fez? Olha, você deixou 10, eu te devolvo 20. Aí o senhor ficou super feliz, né? Você é um ótimo servo. O outro, ele tinha deixado 5, ele produziu 10. Ele ficou contente também. Nossa, você é um ótimo servo. Aí chamou o terceiro servo, falou, e você, que eu dei um talento para você, o que é que você fez? Aí ele disse, eu enterrei, né? Fiquei com medo, era tão pouco, tive medo de perder, enterrei, tá aqui de volta o seu talento. E aí o senhor disse para ele, mas você é um servo péssimo, você é uma porcaria de servo, porque eu deixei um talento para você, você está me devolvendo a mesma coisa. Então eu lembro que quando eu fiz o catecismo, eu não entendia essa história. Eu falava, além de ter dado menos para um e mais para o outro, ainda chega lá e ainda dá pito no coitado, né? Eu achava assim que esse senhor, que na verdade é uma metáfora, a gente vai pensar depois com o amadurecimento, que é uma metáfora do papel de Deus na nossa vida, né? Ele não se conformou que aquele para quem ele deu menos não tenha feito nada. Eu achava isso muito injusto. E eu precisei viver mais de 30 anos pensando nisso para chegar à conclusão que a parábola realmente tem uma sabedoria, que é o fato de que não importa com quantos talentos você venha, você tem a obrigação de ser criador, né? De criar alguma coisa, né? Então, mesmo a maneira da gente entender essas alegorias, então, o que está escrito ali já é ideológico, mas a maneira como a gente interpreta também está muito condicionada ao teu momento intelectual, à tua experiência de vida, ao que você já viu, né? Então, você vai percebendo que a linguagem, ela não tem condições de ser objetiva. Nunca, né? Nunca. E esse é um grave problema do direito, porque é um discurso que nunca vai ser neutro, porque é feito com palavras naturais. Você falar, o que é dignidade? Muita gente acha que no caso de um aborto sem cérebro, é digno que se faça o aborto, porque seria indigno que a mulher gestasse aquela criança para não ter um fruto, né? E outras pessoas já acham que indigno é matar. Então é muito complicado porque ninguém consegue definir, porque a palavra ela é sempre carregada também dessa emoção, né? Ela é um receptáculo, pode muita coisa caber ali dentro. Isso, aí vem uma outra pergunta, Nini, será que a gente consegue mascarar trocar a palavra para parecer algo? Então assim, eu não vou usar essa palavra porque eu não quero parecer isso, eu vou usar uma outra palavra. Aí tem os estudos do Lacan, né? Que até Freud, a gente pensava o homem como um ser indivisível. O homem tem consciência dele mesmo. De Freud para cá, a gente sabe que o homem é clivado. Ele é dividido entre consciente e inconsciente. E o Lacan, que é um discípulo do Freud, ele vem conceituar que o consciente se espelha na linguagem. Então, tudo aquilo que eu mascaro, né, ou que eu nem tenho consciência muitas vezes, né, do que eu sou, se espelha na minha linguagem. Então, algumas técnicas psicanalíticas lacanianas, elas colocam a pessoa para falar. Porque a partir do momento que você fala, a sua ideologia vai se espelhar, ela vai se aflorar no seu discurso. Então, daí eu consigo fazer a análise, a interpretação desse discurso que você está dizendo, para ver qual a sua posição ideológica sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Já que você, como indivíduo, como sujeito, você não tem acesso ao seu inconsciente, ele é inconsciente. Né? É aquilo que eu não sei que eu sou, mas eu sou porque é intrínseco. Em terapia tem muito isso, né? Às vezes você fala uma palavra, não era isso que eu queria falar outra coisa, né? E aí você já acabou revelando alguma coisa que escapou ali, sem nenhum filtro, que vem com a força do inconsciente mesmo. Então, por isso, né, Paulo, acho que muitas vezes mais importante até do que escutar o que uma pessoa, um político, por exemplo, tem a dizer sobre o assunto, é ver a ideologia que está ali. Então eu vou analisar
Não o que ele está dizendo, mas muitas vezes até a forma como ele diz para tentar chegar nessa ideologia, é isso? Eu quero falar justamente sobre a questão dos movimentos sociais, se eles são ideológicos ou não. A respeito dos movimentos sociais, eu acho que tem uma coisa que é bem curiosa, que a gente vive uma época que é a época da incerteza, o pós-moderno, a questão da modernidade líquida. A gente é uma geração que está pegando uma transição, a gente está saindo de um mundo de algumas certezas para muitas incertezas. Acho que a nova geração que está vindo e o novo conteúdo dos movimentos sociais, ele tem uma nova coloração. Não é mais a questão da direita e da esquerda tão nítida, mas ela está multifacetada. Você acha que o pessoal que estava lá se manifestando, que eles têm uma noção política? Sim. O tempo todo a gente está trabalhando a questão de que não existe o eu sozinho, existe o eu social. Tem uma frase do Sartre que é o tu precede o eu ou pelo menos o acompanha. Antes de eu ser eu sou o que os outros me moldaram. A minha experiência de família, a minha experiência escolar, o meu clube acabou formando a minha linguagem e a minha leitura de mundo. Então o outro está sempre bem presente em mim. Essa questão da linguagem como um instrumento político, na nossa geração ela era muito dual. Era a geração da Guerra Fria, bloco socialista, bloco capitalista, homem era homem, usava cabelo curto, mulher era mulher, usava cabelo comprido. As coisas eram muito determinadas. Eu acho que a gente vive numa situação em que essas certezas elas acabaram e estão trazendo um mundo multifacetado, diverso, que é muito rico. A primeira grande veículo dessa linguagem, acredito, desse discurso, porque é a questão política a linguagem, a gente o tempo todo está falando que a linguagem não é neutra, o discurso ele acabou, a possibilidade do Facebook ou das redes sociais, ela possibilita a minha individualidade se manifestar, e não mais enquanto grupo. Eu acredito que as manifestações foram conscientes, foi um movimento de explosão e que acaba tendo uma dimensão política, mas não a política no sentido tradicional que a gente imaginava. Vamos ver o que as pessoas acham nas ruas a respeito desses movimentos e dos black blocs. Eu sou contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de vandalismo. Eu gostei deles estarem nas ruas protestando, mas eu acredito que já virou um pouco de violência e já foi para um lado de vândalo. Então, muita gente que está agora no Black Bloc é por questão do vandalismo e não para defender uma política. Nas portas da percepção, em paredes de banheiro, nas folhas que o outono leva ao chão, em livros de história seremos a memória dos dias que virão. É que eles virão. Eu acho que as manifestações são válidas. Agora, o que não pode é vandalismo, né? E Black Bloc é sinônimo de vandalismo, pelo menos é o que eu vejo na mídia. Da canção, a gente escreve o resto sem muita pressa, com muita precisão. Nos interessa o que não foi impresso e continua sendo escrito à mão. Eu acho que o movimento deve ter, mas não assim com destruição. Lutar pelo bem, mas sem destruir. E a senhora acredita que tem algum envolvimento político ou eles estão defendendo mesmo uma causa? É um ponto de interrogação. Acredito que muitos manifestantes são beneficiados, patrocinados por alguns partidos, até por conta para prejudicar outro candidato. Paulo, os black blocs, eles são signatários da ideologia anarquista? Eu acho que a questão do Black Bloc ela é um grande artifício para tirar o foco das movimentações e dos movimentos sociais. O movimento Black Bloc ele não é um grupo, ele é uma tática de ação, uma tática de protesto, que é o ataque... Existe no mundo todo, No mundo todo, começou em Seattle. Ele é meio derivado dos movimentos ambientais que partiram para a ação.
É a ideia de uma luta na prática mesmo e não só a questão da Eu reivindicação. acho que as pessoas não sabem muito bem, né, sobre o movimento. Eu acho que para o senso comum, os black blocs são pessoas que detestam vitrines, né? Só isso. Eles não conhecem a história, né? Mas acredito que essa identificação ela é forjada pela mídia. É isso que eu falo. Você acha que a mídia é contra os black blocs? Porque desvia o foco. Eu acredito que o movimento Black Bloc ele é o menor dos problemas das manifestações sociais. Existe uma tendência da mídia de identificá-los como os grandes vândalos, destruidores, depredadores. E essa imagem a população acaba comprando e desvia o foco da questão política propriamente dita. Isso sempre foi feito na história. O próprio termo vandalismo é você imaginar um grupo bárbaro, e bárbaro no sentido mais bárbaro do termo, com barba, cabelo, comendo com as mãos, conseguir destruir o Império Romano. E essa ideia de ser violento, na realidade, porque se existia uma estrutura social, política, de exército estabelecido e que ruiu por um pequeno grupo. Aí você demonizia essas pessoas. A mesma coisa a ideia do anarquismo. Teu quarto está uma anarquia. A ideia de ser bagunça. Que significa sem lei. Que significa sem lei. A música, acho que os engenheiros do Havaí, a questão do exército de um homem só, ela manifesta o que foi a jornada de julho de 2013. Eu acredito que o movimento ele é bem maior do que a questão do Black Bloc. Você colocar as câmeras e focar só na questão do Black Bloc, você tira o êxito e toda a manifestação que está por trás disso. Mesmo assim, ainda também não sou taxativo contra... Acho que a gente tem que entender o que é o tal do Black Bloc. Por mais que ele seja ilegal, eu não tiro a legitimidade do movimento. Essa é uma questão, acho que é fundamental, né? A população não quer violência. A população quer manifestação pacífica. Como em outros lugares, às vezes as manifestações são organizadas de uma outra forma, né? Por exemplo, na França, eles geralmente fazem aos domingos, que é para não atrapalhar o pessoal. Mas no Brasil, eu acho que se a manifestação for pacífica, totalmente pacífica, será que ela vai produzir algum efeito? Em outras palavras, sem guerra, você acha que pode haver revolução no Brasil? Não que eu defenda o movimento Black Bloc, mas você tem um discurso de uma manifestante que ela coloca: o tempo todo a gente fez a manifestação, a gente foi para a rua e ninguém nos ouve. O que acontece? Quando quebra um símbolo do capitalismo, uma rede de fast food, a imprensa vem. Então é necessário. A ideia, por isso que seria necessário que houvesse alguma violação. A ideia é a tática. E não só a questão da tática de conseguir os refletores, de conseguir estar expressando essa manifestação. O novo, para se impor, ele tem que romper com o velho. Mas mesmo que isso vá contra a lei, contra o direito à propriedade, como é que fica essa equação? Como é que você equilibra? Porque você tem a necessidade de chamar atenção, eu com isso até concordo. Só que, por outro lado, você tem a violação ao direito do outro, né? De ir e vir, o direito à propriedade, a pessoa que não tem nada a ver com aquilo, de repente, teve o seu bem depredado. Como é que se equilibra isso, ou não tem como equilibrar? É isso que eu estou tentando equacionar, e que é difícil a gente chegar numa síntese. Eu acho que faz parte dessa própria incerteza da época que a gente vive. A questão do que é legítimo e o que é legal é que ela acaba sendo problemático. Só para fugir um pouco do foco, mas que é outro movimento que eu não consigo entender direito, mas a ideia não é aceitar, é tentar entender, que é o movimento dos grafitadores, o grafite. O grafite atenta contra a propriedade, contra o muro. Até o dia que eu vi um grafitador, numa entrevista, colocar: quem agrediu primeiro? Fui eu que fui lá e depredei o muro, ou foi o cara que construiu o muro e tirou o meu direito à paisagem que eu tinha? Então, é só para entender a lógica de quem está fazendo esse ato de vandalismo. É condenável, eu não assino embaixo. Tem um livro que foi escrito e que tem entrevistas, né, diversos black blocs. Eles dizem que eles não estão praticando nenhuma violência gratuita, porque já houve a violência anterior, né, que são os problemas do Estado, saúde, educação, né, e tudo mais. Então, que eles estariam nesse sentido apenas revidando. Mas a questão que eu coloco é: como é que nós podemos pensar em democracia sem respeito aos direitos? A anarquia, ela é viável?
Mas eu acho que entra na questão da linguagem, a questão do discurso. A mídia compra e escuta determinados discursos. Quer dizer, você tem uma camada da população que é tão marginalizada que você não dá direito à voz a essas pessoas. Se você for pensar, o movimento de julho de 2013, ele foi contra a grande imprensa. Por quê? Porque a grande imprensa ela é seletiva. Ela monopoliza ela recorta, o discurso, faz o recorte lá o discurso da conversa. que se quer ter. Na realidade, a ideia é quebrar com esse mecanismo. É que tudo é muito complexo, né? Porque assim, eu queria saber se as mesmas pessoas que protestaram, ou que protestam, foram à Copa. Se vibraram com o gol do Brasil ou não. Porque também, né, somos contra a Copa, mas aí na hora o povo brasileiro é bem incoerente mesmo, né? Você parar para pensar, então, o povo tudo é bem complexo, incoerente. é a questão do papel social, da função social que está desempenhando naquele momento. Nesse momento eu quero protestar, eu acho que mas esse também gosto de ativismo, futebol. ele está muito ainda, é um ativismo engatinhando, né? Acho que nós precisamos ainda amadurecer um pouco isso. Ou você acha que não, que já foi um movimento maduro? Eu acho... Porque eu vi gente carregando bandeira de todo tipo, e eu acho que muita gente não sabia o que estava nem carregando ali. Várias Você pergunta, bandeiras. teve um que estava lá com uma bandeira da PEC, eu vi, você está fazendo o quê aqui com essa bandeira da PEC? Ah, não sei, mas Eu é quero contra a votar. corrupção. Mas não era nada da corrupção, era outra coisa. E ele estava lá com a bandeira, entendeu? Mas é Então, que eu acho que é a fluidez da nossa época. A nossa época ela não tem o discurso pronto e acabado da questão do sindicato, não tem o discurso pronto e acabado dos partidos políticos. Essa nova geração, eles se resolvem em pequenos grupos. O que acontece é a questão da mulher, é a questão do negro, é a questão do índio, do homossexual, mas aí aparece a questão do anime, a questão do grupo religioso tal. Você tem a possibilidade de uma diversidade muito grande. Não existem, mesmo quando partidos políticos ou sindicatos tentam manipular essa manifestação, não dá certo. Contra as manifestações logo que antecederam o início da Copa, o sindicato fechava acordo com o governo e os trabalhadores continuavam em greve. Quer dizer, o sindicato já não tem a representatividade. Eu acho que essas novas gerações e o papel da rede social é repensar a sociedade como um todo. Não, as instituições estão falidas. A escola já não educa, a polícia já não protege, o hospital já não cura. Então, o que está vindo é um modelo que não é mais modelo da oposição pelos partidos políticos, pelo sindicato ou pela grande mobilização, pela grande conscientização. O cara vai fantasiado de Batman na manifestação porque isso é a crença dele e ele desestabiliza a ordem estabelecida. Esse papo ainda renderia muito, mas infelizmente nós temos que encerrar. Eu agradeço pela presença do Dr. Eduardo Catanose e do Paulo Stipe. Quem sabe numa próxima oportunidade ainda nós tenhamos condições de prosseguir com esse tema que é muito palpitante. Agradeço a você que acompanhou o programa e até o próximo. O que te atrai no anarquismo? O anarquismo é questão de um bem para todos, já me atraiu bastante, porque o que eu quero de bom para mim, eu quero para todos. E o que aquela pessoa que está ali, que é anarquista também, que ela quer de bom para ela quer para mim. E isso faz o anarquismo.